Índia, uma terra de contrastes e maravilhas que há séculos encanta e intriga viajantes de todo o mundo. Hoje, vamos desvendar os segredos por trás do título recentemente conquistado pela Índia, o país mais populoso do planeta. Com mais de 1 bilhão e 428 milhões de habitantes, ela superou até mesmo a gigante China. Mas há muito mais a ser descoberto além dos números impressionantes de sua população. As incríveis obras arquitetônicas, desde o majestoso Taj Mahal até o imponente City Palace e o deslumbrante Templo Dourado, folheado a ouro. Vamos explorar os desafios enfrentados por esta nação em sua luta contra a pobreza e as peculiaridades de seu sistema de transporte, enquanto nos encantamos com a peculiar adoração pelas vacas, um aspecto cultural único e cativante. Outro destaque vai para a culinária indiana, com sabores exóticos ao mesmo tempo em que discutimos a falta de higiene nas famosas comidas de rua. E nos surpreendemos com o luxuoso hotel no meio de um lago. A Índia é uma terra de contrastes, onde a riqueza se mistura à pobreza, a tradição à modernidade e a espiritualidade à agitação urbana. Mas antes clique no botão de inscrição abaixo e faça parte da nossa comunidade de viajantes e curiosos. Juntos, vamos explorar os segredos, as tradições e as belezas da Índia, uma experiência que certamente ficará gravada em sua memória para sempre. A Índia é um país localizado no sul da Ásia, em uma região conhecida como subcontinente indiano. Possui uma área de 3.200 mil quilômetros quadrados e uma população de mais de 1 bilhão e 428 milhões de pessoas, sendo o sétimo país mais extenso do mundo e o mais populoso. Suas fronteiras são compartilhadas com o Paquistão, China, Nepal e Butão ao norte, além de Bangladesh e Mianmar a leste. Adicionalmente, é cercada pelo Oceano Índico ao sul, o Golfo de Bengala a leste e o Mar Arábico a oeste. É separada do Sri Lanka pelo Estreito de Pau. Reconhecida como o país mais etnicamente diverso, a Índia abriga 23 línguas oficiais, mais de 2.000 dialetos e centenas de grupos étnicos, coexistindo em seu território. Do ponto de vista administrativo, o país é dividido em 28 estados e 8 territórios da União. A Índia divide-se em 4 grandes regiões. No norte, o colossal Himalaia domina a paisagem, oferecendo não apenas altitudes impressionantes, mas também uma influência vital sobre o clima e a hidrografia regional. Aqui nasce o rio Ganges, um dos rios mais importantes e um dos lugares mais emblemáticos da Índia. Além disso, as planícies fluviais do Ganges e do rio Yamuna formam uma extensa área agrícola vital para a subsistência do país. No centro, o Planalto do Deccan se destaca, apresentando uma topografia mais elevada e terrenos ondulantes, desempenhando um papel crucial na geografia física indiana. Já a região sul é enriquecida pelas montanhas Ghats, divididas pelos 4 principais rios do sul da Índia, formando uma cordilheira de mais de 3.000 quilômetros. Essa área é reconhecida por sua biodiversidade e abriga a maior concentração de elefantes asiáticos. Além disso, é crucial para a produção de especiarias, como gengibre, canela, cúrcuma e noz moscada, que tem grande valor cultural no país. Nova Delhi, a impressionante capital da Índia, é dividida em 2 partes: a Velha Delhi, com urbanização caótica, templos antigos e monumentos, e a Nova Delhi, com avenidas largas e belas mansões coloniais. A cidade foi estabelecida como a capital do Império Britânico em 1911, substituindo Calcutá, e se tornou o símbolo da independência da Índia desde 1947. Com uma população atual de mais de 21 milhões de habitantes, a cidade continua a desempenhar um papel crucial na vida do país. A cidade abriga não apenas monumentos, mas também narrativas que remontam à antiguidade. O Qutub Minar, por exemplo, é um testemunho da presença islâmica na Índia medieval, enquanto o templo de Akshardham reflete a riqueza espiritual da cultura hindu. Já o Rashtrapati Bhavan, a residência presidencial, é um marco da arquitetura colonial britânica, adicionando camadas de história ao cenário urbano. Economicamente, Nova Delhi é um centro vital para o país, além de ser a sede do governo indiano. Bairros como Connaught Gate Place são polos de atividades empresariais e de compras. Entretanto, Nova Delhi, apesar de seu esplendor histórico e papel fundamental na economia indiana, enfrenta desafios inegáveis. A poluição do ar na cidade atinge níveis alarmantes, com a qualidade do ar muitas vezes ultrapassando os limites aceitáveis estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. O tráfego caótico é uma realidade diária, resultando em congestionamentos frequentes e afetando a mobilidade urbana. A gastronomia indiana é conhecida pelo grande uso de temperos e especiarias. Os indianos possuem uma culinária variada, acrescida por diversas técnicas culinárias. No geral,
eles consomem muitas verduras, algumas carnes brancas e pouca carne vermelha, por causa da religião hindu, que considera a vaca um animal sagrado. Até grandes redes de fast food optam por sanduíches sem carne vermelha. Os pratos típicos são influenciados pela região da Índia onde são produzidos e também sofrem influência da cultura diversificada de sua população. No entanto, existem elementos comuns, como o uso importante de legumes e especiarias para temperar as refeições. O masala, uma mistura de 5 ou mais especiarias como cardamomo, açafrão, canela e cravo, é essencial. Destacam-se os pratos picantes como o vindaloo, entre muitos outros. A Índia possui a maior população vegetariana do mundo, com 15% a 30% de sua população seguindo uma dieta vegetariana. No entanto, o que verdadeiramente chama a atenção são os populares vídeos de comidas de rua. As imagens surpreendem não apenas pela excentricidade dos ingredientes, mas principalmente pelas condições sanitárias. Mãos sujas, roupas dos cozinheiros em estado precário, lixo espalhado por todos os cantos e alimentos sendo preparados e vendidos próximo a valas de esgoto. Uma cena de extrema sujeira que impacta profundamente. Por que a Índia é tão suja? É crucial evitar respostas simplistas que se baseiam em orientalismo ou em concepções racistas de que os habitantes do subcontinente indiano são intrinsecamente negligentes em relação à limpeza. A questão da falta de higiene na Índia não decorre de desleixo ou descuido, mas tem suas raízes profundas na história. Durante o período colonial britânico, as iniciativas de reforma urbana priorizaram as necessidades da elite, deixando a maior parte da população sem acesso a saneamento básico. Isso, somado à pobreza e à carência de infraestrutura, resultou em condições de vida extremamente precárias. A poluição, especialmente nos rios como o Ganges, é um problema antigo, em parte causado pelo desenvolvimento industrial britânico. Outro desafio cultural é o elevado índice de analfabetismo, afetando cerca de 26% da população indiana. A falta de acesso à educação de qualidade dificulta a disseminação de conhecimentos básicos sobre higiene e saúde coletiva. A história da cultura indiana remonta a cerca de 34 mil anos, com a civilização da Idade do Bronze surgindo simultaneamente a outras do Oriente Médio. Na arquitetura indiana antiga, o período budista se destaca, com mosteiros, estupas e chaitias representando espaço sagrado. O uso de cavernas evoluiu para templo, refletindo avanços na engenharia. Obras notáveis incluem a Caverna de Kanheri, a estupa de Sanchi e o Templo de Mahabalipuram. A arquitetura hindu, também rica, incorpora templos em rochas, cavernas e, posteriormente, outros locais. A presença de esculturas detalhadas e imagens de divindades é característica. O Templo de Ellora, o Templo Lingara e o Templo de Khajuraho exemplificam essa tradição. A influência islâmica trouxe a arquitetura mogol, evidente no Taj Mahal, uma obra-prima do século XVII. Outras construções incluem a Mesquita Badshahi e o Templo de Qutub Minar. A colonização europeia no século XIX introduziu a arquitetura indiana moderna. A Grã-Bretanha teve um impacto significativo, misturando estilos como o neogótico. Exemplos notáveis são a Estação Chhatrapati Shivaji, o Portal da Índia e o Rashtrapati Bhavan. A Índia, país de diversidade cultural, destaca-se por festivais vibrantes. O Diwali, Festival das Luzes, celebra a vitória da luz sobre as trevas, iluminando o país com lamparina. O Navaratri homenageia a deusa Durga com 9 noites de danças tradicionais. O Holi, festa da primavera, é conhecido pela alegria das cores, com as pessoas jogando pós coloridos, a união da comunidade e a vitória do bem sobre o mal. Se você está gostando desse conteúdo aqui, não perca outro vídeo no canal sobre Bangladesh, outro país superlotado da Ásia. Clique agora para assistir ao O Lado Obscuro da Vida em Bangladesh ou mergulhe em uma experiência que vai desafiar suas percepções e expandir seus horizontes. História da Índia. Uma das civilizações mais antigas do mundo formou-se entre a Índia e o Paquistão, conhecida como a civilização do Vale do Indo. Esse período marca a introdução da religião hindu no que seria o território indiano, constituindo toda a base da cultura e sociedade do país. No século X, os europeus começaram a disputa pelo domínio daquela área. A chegada da Companhia das Índias Orientais em 1849, de origem britânica, marcou o início da autoridade inglesa sobre uma parte do território indiano, que se consolidou no ano de 1858. A partir da década de 1920,
Sob a liderança de Mahatma Gandhi, os indianos foram mobilizados a realizarem atos de desobediência civil como uma maneira pacífica de descolonizar o país. A Índia conquistou sua independência no ano de 1947, e pouco tempo depois o território se fragmentou entre Paquistão e Índia, devido às divergências religiosas entre os muçulmanos paquistaneses e hindus indianos. Disputas territoriais estão presentes na região até hoje e tiveram origem a partir de meados do século XX, sendo conhecidas como a Questão da Caxemira. Mumbai, a pulsante capital de Maharashtra na costa oeste da Índia, é uma metrópole imponente, com uma população urbana de mais de 20 milhões na área metropolitana. A cidade foi inicialmente dominada pelos portugueses antes de ser cedida para britânicos. Por fim, serviu de base para o movimento pela independência. Reconhecida como o centro financeiro da Índia, Mumbai recebe mais de 5 milhões de turistas anualmente, atraindo-os com sua arquitetura espetacular, destacada pelo majestoso Portal da Índia, a imponente estação de trens Chhatrapati Shivaji e o icônico Hotel Taj Mahal Palace. Além da modernidade, Mumbai respira história, evidenciada pela Ilha da Elefanta, um templo hindu do século V d.C., declarado Patrimônio Mundial da Unesco, e o Parque Nacional Sanjay Gandhi, o maior parque urbano do mundo. Atualmente, a indústria cinematográfica indiana destaca-se de maneira surpreendente como a mais proeminente do planeta, tanto em termos de venda de ingressos quanto em volume de produção. Conhecida como Bollywood, uma fusão de Hollywood com Bombay, essa indústria tornou-se famosa por sua associação natural ao poder impactante de Hollywood e está estritamente vinculada ao cinema produzido em hindi. No entanto, essa tendência tem sido alvo de diversas críticas e denúncias, com muitos argumentando que ela desrespeita a tradicional cultura indiana e aborda temas considerados polêmicos, adotando um estilo liberal demais para certas convenções locais. Chandigarh, a capital dos estados de Punjab e Haryana, está situada no norte da Índia, aos pés da Cordilheira do Himalaia. É uma cidade moderna, limpa e desenvolvida, completamente planejada desde os anos 50. Passou pelas mãos de vários arquitetos renomados antes de chegar a Le Corbusier, que deixou sua marca registrada com a escultura icônica de uma mão aberta com mais de 20 metros de altura. Chandigarh é pioneira em muitos aspectos na Índia. Foi a primeira cidade do país a receber o selo de Smoke Free e foi eleita a cidade mais feliz da Índia em 2015 por uma pesquisa da LG. Além disso, é a cidade mais rica do país e um polo de desenvolvimento tecnológico e inovação. Apesar da redução do poder dos Marajás ao longo do último século, o impacto duradouro de seu reinado extraordinário se manifesta nos impressionantes fortes e palácios que dominam a região. Um exemplo é Jujur, apelidada de Cidade Azul devido à predominância da cor azul nas construções. Uma tradição que destaca a distinção dos Brahmanes. Destacando-se nesse cenário, encontra-se o imponente Forte Mehrangarh, um dos maiores fortes da Índia, situado majestosamente no topo de uma colina. Outra joia é a cidade de Udaipur, que exala romantismo às margens de seu encantador lago. Suas ruas floridas e o magnífico complexo do palácio da cidade, ainda habitado pela família real, acrescentam um toque de beleza histórica à cidade. Não podemos deixar de mencionar Jaipur, conhecida como a Cidade Rosa, que se destaca por sua arquitetura magnífica. Como uma das civilizações mais antigas do mundo, a Índia contribuiu significativamente para a história da matemática e tecnologia. Eles inventaram conceitos como o infinito, números negativos e o número π. Uma das maiores contribuições é o número zero, crucial para o sistema binário e, portanto, para os computadores. A Índia também teve papel importante no cultivo do algodão, na invenção dos botões e até mesmo no shampoo, inicialmente utilizado como massagem no couro cabeludo. Além disso, segundo algumas versões difundidas, o xadrez também teria surgido na Índia com o nome de Chaturanga e dali se espalhado para a China, Rússia, Pérsia e Europa, onde se estabeleceram as regras atuais. Nas últimas décadas, a Índia consolidou-se como uma potência global em tecnologia da informação, com mais de 15 mil startups de tecnologia, sendo mais de 50 unicórnios avaliados em pelo menos $1 bilhão. O país asiático destaca-se no cenário internacional. A indústria indiana possui vantagens competitivas notáveis, como a disponibilidade de um amplo pool de talentos a custos reduzidos, domínio do inglês, infraestrutura em rápido desenvolvimento, um ambiente propício à inovação,
políticas públicas favoráveis e um ambiente de negócios positivo. A cidade de Bangalore, por exemplo, é conhecida como o Vale do Silício Asiático, abrigando centros de inovação de grandes gigantes tecnológicos, como Google e Apple. Ladakh, conhecido como Pequeno Tibete, é famoso por suas paisagens montanhosas e pela sua cultura budista tibetana. A região é um deserto de altitude elevada, tornando-se um ótimo destino para amantes de esportes radicais, oferecendo aventuras com trilhas, montanhismo e rafting. Além das atividades, Ladakh celebra festivais monásticos e o Ladakh Festival, exibindo a riqueza cultural da região, repleta de monastérios e templos budistas. A área abriga marcos notáveis, como o Palácio de Lê do século X e a Stupa Shanti, um monumento à paz mundial. Economicamente, a região é bastante aproveitada para a geração de energia solar. O casamento indiano é uma explosão de festividade, cores e tradições que fazem dele um evento verdadeiramente magnífico. Os preparativos começam com a seleção meticulosa dos parceiros, muitas vezes envolvendo a contribuição de famílias e casamenteiros. Uma das tradições mais vibrantes é a cerimônia de Mehendi, onde intrincados desenhos de henna são aplicados nas mãos e pés da noiva, simbolizando prosperidade e beleza. As cores desempenham um papel crucial, cada uma carregando um significado especial. O vermelho, símbolo de amor e casamento auspicioso, é proeminente nas roupas e decorações. A dança é uma parte essencial das festividades, com performances energéticas e coreografias tradicionais que celebram a alegria do momento. A culinária também é uma parte fundamental, com banquetes que apresentam uma variedade de pratos indianos, cada um representando a diversidade culinária do país. Considerando a vasta diversidade cultural, histórica e geográfica da Índia, gostaríamos de saber, dentre os muitos aspectos fascinantes da cultura indiana, desde suas tradições milenares até sua rica gastronomia e vibrantes festivais, qual deles mais desperta a sua curiosidade ou admiração, e por quê? Obrigado por nos acompanhar nesta aventura única pela Índia. Não perca tempo, inscreva-se agora, até breve, em nossa próxima jornada.